boa noite, minha gente. Mais um encontro do nosso curso Comida de Pensar. Estamos aqui na aula 7. Lembrando que a nossa aula 6, nosso encontro sexto, infelizmente a gente não conseguiu fazer de modo síncrono aqui nesse encontro, né? Porque, como expliquei para vocês, a nossa convidada, a professora Tainá Zanetti, está puérpera, né? Com a baixinha, menininha, bebezinha Martina. Então, fiquem com a aula dela. É importante que a aula dela seja acessada neste momento, tá? De preferência antes dessa aula, mas também a gente já fez algumas vezes no Comida de Pensar a aula dela depois dessa aula de hoje. Então, é um momento também legal, porque a próxima aula, ela vai falar especificamente sobre o fenômeno da gourmetização dentro do que a gente está chamando aqui de circo da comida, né? O circo da gastronomia será revelado nessa próxima aula de quarta-feira. Então, é importante que a gente tenha o conteúdo da professora Tainá antes desse encontro, tá? Da próxima aula. Beleza? Até aqui, se você não assistiu ainda a aula da Tainá, fique tranquila que vai dar para pegar, tá? Então, a gente vai aqui pular para a nossa aula de número 7, nosso sétimo encontro. Lembrando que quarta-feira temos nosso oitavo encontro, que fecha esse módulo A Comida Fala, sobre as formas como a comida se representa, é representada, né, e a dinâmica, né, da mediação que a gente está abordando. E a gente começa o último módulo da semana que vem, em que a gente vai falar sobre comida e pensamento, ação e pensamento dentro, né, da gastronomia, naturalmente. Pois na aula de hoje é a aula em que a gente vai invocar alguns aspectos estéticos, né, bem curiosos, né, talvez seja a parte mais inédita que esse curso traz para, né, de contribuição para o pensamento da gastronomia hoje, né? Esse aqui é eu costumo dizer que é a aula que resume de uma certa forma meio grosseira assim a minha tese de doutorado que está saindo agora nesse ano. Então ele está bem fresco assim. A gente não tem escritos, né, que falem de uma forma mais detida, né, a filosofia estética do gosto em língua portuguesa. Temos as tradições, em língua portuguesa não, de produção nacional, né, brasileira ou mesmo latino-americana, né, onde a gente também se enquadra. Então aqui a gente vai ter uma conversa que pode parecer em algum momento meio cabeçona, mas depois eu vou levar vocês, vou conduzir para aquele lugar, né, das expressões pop, né, que a gente sempre gosta de usar, tanto pelo bem, né, pelo benefício do entretenimento, como também como método mesmo criativo para a gente poder acessar melhor esses conteúdos e conseguir ver alguns exemplos, né, mais interessantes. Pois bem, na aula de hoje veremos, portanto, filosofia e estética do gosto. Filosofia e estética do gosto, o que isso quer dizer para a gente, né? Quando a gente fala em estética, normalmente a nossa primeira reação, o primeiro pensamento, ou a primeira coisa que vem à mente em estética é a beleza, né? E dentro da gastronomia é a forma como o termo estética é aplicado. Quando você vai ver um canal de YouTube de alguém fazendo alguma receita, vai falar assim, precisa agora se preocupar com a estética da coisa, né? Enfim, professores e professoras falam isso, né, dentro da área de gastronomia. Masterchef, por exemplo, também invocada a ideia da estética, mais uma vez, para falar sobre o prato de comida. Essa será um dos equívocos, né, que a gente tem usado de uma forma cultural, né, mas que são equívocos de fato e que fazem com que a gente repense as categorias e os padrões de beleza, ou que a gente pense, né, os padrões de beleza a partir unicamente da visão. E é isso que a gente vai confrontar aqui nessa aula de hoje. Pois bem, filosofia e estética do gosto. Vamos voltar um pouquinho, fazer a famosa linha do tempo, né, como eu gosto de fazer, para poder contextualizar. Não precisam vocês serem
pessoas super interessadas ou conhecedoras da filosofia. Aqui eu quero trazer algumas pontuações de alguns pensamentos filosóficos no que tange a ideia de estética. E essa ideia de estética, ela pode ser bem interessante para você conseguir compreender como que a gente chega a uma ideia super contemporânea que é chamada de estética do gosto. Então vamos lá. Começando ali na Idade Antiga. Aqui outra coisa que eu precisava falar para vocês é que aqui a gente está fazendo uma abordagem ocidental, né? Ou seja, do pensamento ocidental. Eu não tenho ainda o acesso, não conheço obras assim de muito vulto, né, da estética oriental, né, sobre a filosofia, a partir da filosofia oriental. Então ele não entra dentro dessa nossa discussão. E a gente vai fazer dentro da estética ocidental também porque faz mais sentido para a gente, para os nossos imaginários, que eles foram formados pelo ocidental, né, pelo eurocentrismo e esses padrões de ensino nos quais fomos acostumados a vida toda. Então, realmente, vai fazer mais sentido a gente abordar dessa forma. Então, a gente começa ali na Idade Antiga, a gente começa a partir dos filósofos gregos, né, os famosos filósofos gregos, perdão, começando ali em Sócrates, né? Sócrates, quando falava-se sobre comida, a primeira coisa que ele respondia era que não interessava, né, ao filósofo perder tempo, se debruçar sobre um aspecto tão iminentemente fisiológico, natural, como o ato de comer. Ele compreendia a noção ritualística do comer, ele conseguia talvez abordar, talvez muito, né, a parte medicinal, né? Platão ele pega de Sócrates essa mesma compreensão e ele avança no sentido de entender que a comida ela faz parte também, né, ela é remédio, né? Ela faz parte também da nossa compreensão do nosso modo de viver, né, do nosso bem-estar e tudo mais, mas ainda não relega à comida uma função ou uma participação, né, não relega a ela um olhar estético, uma compreensão estética ou mesmo filosófica. Para Platão, aliás, quando se falava principalmente em estética, que era o início da ideia do belo, né, a discussão sobre o que é o belo, para Platão, a única coisa que interessava era a visão e a audição, os sentidos da visão e da audição. E por que isso é problemático quando a gente fala em estética? Porque a estética, gente, é uma disciplina dos sentidos. E nossos sentidos não se limitam à visão. A questão é, a nossa formação cultural, principalmente artística, ela sempre teve como meio de expressão, naturalmente, a partir das artes, né, expressões que remetessem ou que exigissem uma compreensão a partir do nosso acesso visual ou auditivo. Foi assim que foram formadas as artes. Para Platão, então, as artes são lugares de apreço e de percepção artística objetivamente a partir da visão da audição. Estamos falando, então, da escultura, da pintura, da música, do teatro, da literatura, que são todos acessados pelos sentidos ditos superiores. É um termo que vai ser utilizado, então, quando a gente chegar em estética do gosto, né, aí embaixo na linha do tempo, a gente vai nela. Aristóteles, ele avança um pouco mais ainda do que Platão, quando ele pensa na comida, permitindo a ela uma abertura poética, ou seja, ao sensível de um modo mais amplo. Ele não chega a citar a comida, ou colocar a comida no centro dessa discussão, mas também ele não nega esse valor a uma expressão que até então era tida como muito corriqueira, muito fisiológica, né? Muito limitada aos aspectos da compreensão. Quem vai fazer um pequeno rompante nessa dimensão vai ser Epicuro. Epicurus, né? O Epicuro,
que é considerado, né, o filósofo dos foodies. Se vocês ainda não baixaram, ainda não leram a nova edição da revista O Bicho Todo, espero que vocês já tenham recebido elas ou pegado lá no nosso site. Eu esqueci, gente, desculpa, de mandar para vocês o link direto, né, para vocês não precisarem fazer o cadastro novamente. Mas eu mando daqui a pouco, então, se vocês não acessaram. Que aí vocês podem ver as 4 edições, baixar quando quiser e tudo mais. E nessa edição de agora, a gente dedica uma edição completa a essa discussão sobre estética, sobre arte, sobre percepção artística, né? Como que funciona, né? Da onde vem, né? Que comem, onde vivem, etc. Então, ali você tem o texto da Tatiana Rótolo, que é uma pesquisadora do IFB, filósofa, e que atua no CHA, que é o grupo de Cultura, História e Alimentação do Instituto Federal de Brasília. Ela discute, né, começa a discutir a comida nesse aspecto da filosofia. E quando ela vai citar Epicuro, por exemplo, ela vai propor, né, o Epicuro propõe, na verdade, que existe sim uma centralidade no comer e no beber, no entanto, com prazer estético. Ele não chega a falar da dimensão estética como algo relevante do ponto de vista dessa disciplina. Ele fala muito mais que o juízo estético ele passa por uma dimensão hedonista. Então, para Epicuro, ainda está sob, né, o reino, né, do prazer, né, a discussão sobre comida. Entendendo que, obviamente, a comida tem, né, a dimensão do prazer. Ele, obviamente, vai falar muito sobre a bebida, né, o vinho, por exemplo, como essa dimensão hedonista, né, de você se tratar, né, de você se cuidar, ou então se permitir, né, exagero, se permitir o prazer, né? E a comida entra dentro dessa discussão a partir desse aspecto. Então a gente ainda não tem, na Idade Antiga, ninguém trazendo, de fato, uma discussão sobre a comida. O que, na verdade, se a gente for pensar bem, é realmente muito esquisito, né? A comida ter passado incólume por tanto tempo, né? Dessa dimensão dessa discussão simbólica, né? E principalmente filosófica. Né? Eu costumo dizer isso, né? A filosofia chegou tarde no debate da comida. Mais tarde que outras áreas, né? Que a sociologia, que a antropologia, que já tem hoje tem uma tradição de pesquisa, né? A filosofia não tem. A comunicação, muito menos, a não ser quando ela vai falar só do aspecto midiático. E aqui a gente vai trazer a comunicação dentro desse aspecto dos imaginários. Quando você vai ter ali, depois, né? Herdeiros, então, dos gregos, né? Já os europeus, né? Você vai ter ali a Alemanha e Inglaterra, né? Por aí. Você vai ter, a partir do iluminismo, essa ideia do belo e do sentimento estético. E aí tem essa florzinha vermelha que vocês estão vendo aí na apresentação. A florzinha vermelha, ela é o exemplo que o Kant dá quando ele vai tentar fazer, ou ele vai propor, né, uma ideia, né, um confronto entre o que são sentidos objetivos e sentidos subjetivos. Então ele vai entender que a rosa vermelha ela pode ser vista, ela pode ser pensada no aspecto do belo em 2 dimensões. A primeira dimensão é a partir da constatação. A constatação é a rosa é vermelha. A rosa tem pétalas que se encaixam, né, perfeitamente, criam uma uniformidade e tal. Ou seja, são constatações. Os sentidos objetivos, dos quais Kant fala. E você tem os sentidos subjetivos, que aí entra, né, a questão do juízo. Essa rosa é bonita, essa rosa é bela. Então, quando a gente vai se referir à rosa como o belo, então a gente está entendendo que há um julgamento, então, uma valoração daquele objeto do qual se está dizendo. Então, essa ideia do belo ela é transmitida para a arte. Só que ele nega, por exemplo, mais uma vez, como os socráticos, ele nega, mais uma vez, a dimensão da percepção, principalmente, na verdade, na contramão, na sequência dos platônicos, né, perdão. Ele vai negar essa dimensão da percepção artística
aos demais sentidos, ditos, então, inferiores, que seria o nosso paladar, o olfato e o tato. Esses seriam os sentidos inferiores. Você não teria como, Kant estaria dizendo, trazer um debate de juízo, uma constatação, o uso de sentidos subjetivos a partir de uma experiência que seja do paladar, por exemplo. Então, ele nega isso. Rumi já faz um avanço um pouco maior quando ele vai entender a ideia dos julgamentos estéticos de uma forma um pouco mais abrangente. Ele não redime os sentidos inferiores. No entanto, ele percebe que existem padrões de gosto. E esses padrões de gosto, muitas vezes, é o que ditam, né, o jogo, a maneira como a gente julga, percebe ou interage com o objeto de apreciação estética, ou seja, uma pintura, por exemplo. Então, esse discernimento de beleza, ele vai entender que, ora, existem padrões de gosto que são moldados a partir da sociedade. Então, a partir disso, você já cria determinadas barreiras que são estéticas. Ou seja, determinadas coisas fogem de determinado padrão de beleza e, portanto, são tidas como feias. Então, a partir daí, você começa a pensar também em outra dimensão do belo. Em seguida, você tem essa galera que já na virada aí do século XIX para o século XX, Wittgenstein e John Dewey, em que vão pensar a estética, no caso do Wittgenstein, a partir de bases, né, a partir de bases aristotélicas, com abertura ao poético, e ele rompe com a lógica, essa lógica de observação do objeto artístico somente a partir de uma apreciação objetivamente sensorial da visão e da audição. Então, Wittgenstein ele vai ser um camarada que vai ser explorado por filósofos contemporâneos para chegarmos, então, à ideia de estética do gosto que está aí embaixo. No caso de Dewey, ele vai tentar embaçar a distância, né, o distanciamento que existe entre sujeito e objeto, por exemplo, no ato de comer, né? E ele vai entender, pela primeira vez entende, que existe sim uma hierarquia dos sentidos quando a gente fala sobre a percepção. Então você entende que a visão, por exemplo, é muito mais valorizada do que o paladar dentro da nossa sociedade, né? Então ele começa a fazer essa discussão já voltado para a comida. A partir dele, chegam então filósofos contemporâneos. Claro que você tem também aí no meio Baumgarten, que eu não coloquei, né? Baumgarten é um camarada que dá uma base muito sólida também para a filosofia, não especificamente da ideia do gosto, tá? Mas como uma base teórica, tá? Para fundamentar a ideia do gosto. Eu não coloquei ele aí porque eu acho que seria complicar demais. E os novos filósofos, né, contemporâneos, eles já nos ajudam a entender de uma forma mais fácil aquilo que traduzem, né, Baumgarten para a gente. Pois bem, chegamos à ideia da estética do gosto. A estética do gosto é um conceito extremamente jovem. Por quê? Porque a filosofia, como eu falei para vocês, chegou muito tarde nesses debates sobre a comida. E somente na segunda metade dos anos 90, você tem ali a Caroline Crossmeyer desbravando pela primeira vez esse caminho, desvendando o gosto, desvendando essas categorias a partir de uns processos perceptivos e filosóficos. Então, ela cria uma base teórica que vai permitir o surgimento de outros autores, né, contemporâneos, como o Kevin Sweeney e o Nicola Perullo, que é o italiano que escreveu, inclusive, o livro Estética do Gosto, que a gente colocou lá na nossa plataforma de ensino com material de apoio. Leiam, porque aquilo ali vai fazer na cabeça de vocês. Eu vou partir dele, né, para minha discussão. O Nicola Perullo foi meu orientador agora no meu período lá na Itália, em que eu fiz o estágio doutoral, fiz com ele. Então, algumas dessas ideias eu trago dele. Não vou problematizar demais as ideias dele, porque o que eu estou trazendo para esse curso são as ideias iniciais. Na tese, eu levo para uma discussão um pouco mais polpuda, digamos assim.
Pois bem, Perulo parte de Crossmeyer também. Ele faz um diálogo, ele entende o que a Crossmeyer está falando, e o principal eixo, né, da conversa, tanto de Crossmeyer, como de Perulo, como de Kevin Sweeney, é atestar a morte, o fim da hierarquia dos sentidos. Acabam-se. Não faz mais sentido, não tem mais noção de você separar visão, audição, tato, olfato e paladar, sendo que a estética não é mais uma discussão sobre a apreciação do belo, ou do que é belo e do que é feio, senão uma discussão sobre a experiência. O fator experiência entra para o cerne do debate da estética. Então, quando a gente vai falar daquele restaurante, né, super estrelado, que serve umas coisas diferentes e muito doidas e super criativas, né? Você fala assim, poxa, custa essa grana toda? Sim, você paga pela experiência. E essa experiência não é só visual, ela é sensorial de um modo amplo. Isso vai acontecer em todos os aspectos da nossa vida, como a gente vai ver logo mais adiante. Perguntinha, gente. Alguma dúvida? Fez sentido essa linha do tempo? Vocês ficaram muito perdidas aí? Não? Me contem. Vai jogando no bate-papo que eu vejo aqui. E se tiver qualquer dúvida, a gente pode voltar para um aspecto específico e explicar melhor se não estiver fazendo sentido. É bastante informação, Vivian, de fato. Bastante informação, mas vamos deixar rolar, que a gente vai depois dar uma destrinchada a partir de alguns exemplos muito mais palpáveis, né, e para a nossa percepção de hoje. Né? Fiquem tranquilas. A próxima parte ainda é um pouco mais complicadinha, mas vamos lá. Ah, tá, eu pulei. Eu sempre esqueço essa parte do slide. Eu saio falando sobre ele sem passar para ele. Eu acho que eu já deixei esse slide lá na plataforma de ensino, se não vou deixar logo mais. E, assim, aqui a gente já está falando, então, do que a gente disse. Né? Os sentidos inferiores, então, como conclusão, né, eles fazem parte agora de um processo de reivindicação mesmo da importância desses sentidos para a experiência total, para a experiência estética, ou para a consolidação de uma ideia da estética do gosto. Vejam, a ideia de gosto, gente, também é uma ideia muito nova. Por quê? Na verdade, é um paradoxo. Porque, veja, o gosto nasce com um acesso apenas do paladar, talvez do olfato ali contribuindo. Mas a ideia de gosto, ela dizia respeito somente a esse sentido, e de um modo objetivo, de um modo de constatação. Então, quando a gente fala de gosto antes ali do século XVIII, a gente está falando de gosto do paladar. Ou seja, eu comi sei lá, uma fruta, né, uma banana, e eu senti o gosto da banana. Tem gosto de banana. É uma constatação. O gosto como juízo, ele vai ser um deslizamento, um deslize, né, semântico, que ocorre justamente nessa virada. Após a Revolução Francesa, como esse marco que é importante, né, para a gente se situar dentro da história do Ocidente, né? Então você tem, depois da Revolução Francesa, essa ideia de gosto com juízo. Então não é mais gosto para descrever o que você sente sensorialmente na sua língua, nas suas papilas gustativas, mas o gosto agora ele entra, né, a partir do século XVIII, com uma dimensão de juízo. Eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Então, o gosto começa a ser utilizado muito para a obra de arte, o bom gosto e o mau gosto. Né? Criam-se padrões de bom gosto e de mau gosto a partir daí. Então, a gente está sob, né, essa dimensão do gosto já, né, após essa ideia de apreciação estética. Então, hoje o gosto, quando a gente vai falar, ele não é só o gosto paladar. Mas quando a gente fala estética do gosto, a gente está juntando essas duas dimensões. A gente está falando tanto da estética que é sentida pelas papilas gustativas e que nos permite
fazer essa hermenêutica do sabor, como também estamos falando da apreciação estética, subjetiva, do juízo dos sentidos. Como parte da experiência, Nicolas Pelulo vai escrever lá no seu livro da estética, como é que é o gosto como experiência estética, que o paladar experimenta-se. Não há um acesso ao paladar que não seja experimentando, de todas as dimensões dos nossos sentidos. Para uma percepção sensorial, o paladar é o mais invasivo, é o mais difícil. Ele também pode ser a abertura para o mais prazeroso. No entanto, ele realmente é onde você tem os maiores sentidos ou sentimentos de repulsa. Veja, eu gosto de usar o exemplo, por exemplo, do lixo, né, na rua, né, um lixão. O lixão tem um odor super característico, muito forte, né? Um mau cheiro, né, danado. Só que ele pode ser pouco repulsivo para o sentido da visão. Você vê um lixão, aquilo de fato pode até causar um mal-estar, né, de olhar aquele tanto de lixo, mas ainda não chega, né, dentro de você. Você pode ouvir, né, o lixo. Você pisa em uma coisa meio nojenta, né, você ouve o barulho ou você encosta, né, e sente aquele nojo. E o encostar também é agressivo, né? Você vai sentir aquele nojo. O olfato também é ainda mais agressivo, né? A partir do olfato você pode até ter reações um pouco mais violentas, né? De repulsa. Mas nada se compara à ideia do paladar, de você experimentar o lixo. Imagina isso. Ou seja, todas essas outras formas, tocar no lixo, ver o lixo, sentir o odor do lixo e ouvir, né, o caminhão do lixo que seja, tudo isso a gente já experimentou. Agora, comer o lixo está em outro tipo de patamar. Ele fere, né? O paladar é muito mais sensível. Então, entendendo essa ultrassensibilidade do paladar, é impressionante como a gente nunca pensou como que o paladar ele é tão determinante para a experiência, principalmente da comida. E principalmente a experiência estética que a gente está falando, da gente conseguir entender não o que é bom ou os padrões de gosto, mas a gente entender o que nos causa espanto. O que nos causa também tristeza. Tudo isso faz parte da ideia de experiência estética. A ideia de estética, a gente precisa afastar a ideia facilitada de que estética tem a ver com beleza. Beleza é um dos aspectos que fazem parte da discussão estética, mas ela não é, de modo algum, determinante. Exemplos. Quando a gente vai falar de percepção estética, eu vou trazer dois conceitos aqui que podem ser um pouco meio enjoados para a gente entender, mas eles têm exemplos muito tranquilos para a gente poder acessá-los. E aí eu trago essas duas figuras aí, autores, né, que são Gumbrand e Greimas, que vão falar sobre como que a estética acontece no nosso cotidiano. Ela está em volta, ela acontece o tempo inteiro. A experiência estética, ela nunca deixa de existir. Os nomes que são usados são nomes para poder remeter a pequenos arroubos, né? A pequenos espantos, epifanias do dia a dia. Gumbrand, por exemplo, vai usar o termo crise, crise estética. O que é uma pequena crise no caso dele? Né? Tem um livro, na verdade um artigo que ele vai falar, está lá também na plataforma de ensino, que ele vai falar sobre pequenas crises no nosso cotidiano. Inclusive tem uma parte, né, um subtema, em que ele fala sobre a comida, né, sobre a experiência da bebida, na verdade, especificamente, que é comida. Né? Quando a gente fala em comida, a gente está colocando uma bebida junto, tá, gente? E ele vai falar sobre o que seriam essas pequenas crises, né, de percepção que a gente tem na nossa vida. E quando ele fala nisso, ele usa um exemplo que eu acho que é muito interessante para a gente poder compreender. O que é uma pequena crise estética? Ora, que nome esquisito. Pois bem, imagine Gumbrand.
um senhor barbado, uma barba cheia, né? Que usava anos, décadas barbado. E, de repente, ele resolveu fazer a barba. Ao fazer a barba, ele é domado por uma epifania, ou ele é surpreso e acha uma coisa lindíssima, as suas próprias orelhas. Pela primeira vez em décadas, ele consegue enxergar as suas orelhas. E ao olhar, dá um remeleixo na sua estrutura mental e ele passa a admirar esse pequeno órgão do seu corpo que ele não via há tanto tempo. E esse tipo de prazer ou de crise é o que ele determina como uma crise estética. Ele vai citar outras coisas, como, por exemplo, o barulho das folhas secas, né, quando a gente pisa no chão. Não sei se vocês têm esse prazer, mas é um prazer muito notório, né, de pessoas que gostam de pisar em folhas secas. Né, um prazer crocante. A ideia de crocância, né, que é uma ideia também muito importante, né, para o universo gourmet de hoje em dia, quando a gente fala em crocante. Ou seja, as crocâncias, né, a crocância das folhas e quando a gente pisa. Aquilo dá uma dimensão maior. Isso vai acontecer com o próprio torresmo, não é isso? A gente está cansado de ver vídeos, por exemplo, não sei se vocês já viram muitos, não sei o quão carnívoro é esse grupo que está aqui hoje, tá, gente? Desculpe estar usando, né, deixando quieto a galera do veganismo, a gente vai falar sobre veganismo ainda também, mas dentro do universo carnívoro, é um prazer bem interessante quando você vê aquela carne de porco ururucadinha, né, super crocante, e aí você tem inúmeros vídeos, inclusive, de Instagram e etc., nos restaurantes hoje em dia que servem esse tipo de corte ururucado, né, o garçom faz questão de passar a faca em cima da pele só para você ouvir aquele barulho da crocância. Olha o quão crocante está esse pedaço. Ou seja, isso já é uma ideia do que Gummer está falando quando ele fala de crise estética. É um prazer desinteressado. Você não estava buscando aquilo, você não está participando de uma experiência. A experiência aconteceu. A experiência te tirou do caminho. Isso vai acontecer no nosso dia a dia, em qualquer momento. Né? Uma coisa que a gente não reparava nunca, o próprio céu, ou as árvores, enfim, a natureza, e você, de repente, tem esse rompante. É muito parecido com o que o Greimas vai trazer como dimensão de fratura. Ele vai se, como a terminologia, né? Fratura estética. O que seria uma fratura estética? E no caso de Greimas, é quando acontece algo um pouco mais relevante e repentino, sabe? Ele usa, né, como um dos aspectos assim de exemplo, desde uma batida de carro, por exemplo, né, uma batida leve, que não chega a deixar um trauma, mas ele abala as estruturas. Né? Um tipo de encontro inesperado, né, com uma pessoa que você não esperava ver e, enfim, alegrou seu dia. Então é um sentimento que ele vai trazer outros sentimentos. É um acontecimento que você não consegue julgar de primeira se ele é bom ou se ele é ruim, né? Se ele é verdadeiro ou falso, ou se ele é tudo isso de uma vez só. Então, são percepções um pouco mais violentas, né? Que interrompem o nosso cotidiano, mas que nos revelam uma compreensão, né, de experiência, ou então a participação de uma experiência, seja ela negativa ou positiva, ela seria, sim, uma experiência estética do ponto de vista de Greimas. Ou a percepção, no caso de Merleau-Ponty, que é um filósofo francês, em que ele pensa que essa percepção ela é o elemento central para a gente poder gerar ou praticar a experiência estética. Porque a nossa percepção chega até o objeto, não é isso? E constitui esse objeto. E esse objeto, então, ele começa a te responder mostrando a razão das experiências em torno dele. A comida é isso. A comida é esse objeto em que a nossa percepção chega e começa a constituir.
Quais são os fatores que constituem essa experiência? São fatores que podem ser ambientais, são fatores que podem ser emocionais. Sabe o fator surpresa, né? Eu não esperava por isso. Superou a minha expectativa essa comida, ou então me decepcionou. Opa, se te decepcionou e se superou a sua expectativa, quer dizer que sua percepção já tinha chegado ao objeto, já tinha constituído esse objeto. E ele quer dar as razões dele de ser, de existir, em torno das experiências que você vai ter com ele. E essa experiência, ela é estética. Não é bela, necessariamente, ela pode ser terrível. Ela pode ser experiência negativa, não é isso? A gente vive disso, né, de falar de experiência positiva e negativa nos fóruns de avaliação de restaurante, no aplicativo do iFood, não é isso? A experiência foi péssima. A comida veio revirada. Eu não esperava por isso. Enfim. Merleau-Ponty traz razões para a gente entender que a nossa relação com o objeto, ela não é uma relação muito simples. Ela parte de vários outros fatores que constituem isso que a gente chama, ou que é o eixo do nosso pensamento, que é a experiência. Deu para entender aí, gente, também, mais uma vez? Eu prometo para vocês que a parte mais complicada, intricada do nosso diálogo de hoje vai ser essa, ou foi essa. Mas a gente pode voltar a elas depois. Com o andar da carruagem, vai fazer ainda mais sentido. Eu sou um pouco precavido a dar essas explicações, gente, pela experiência dando esse curso, entendendo que, de fato, é um tema muito pouco explorado, como vocês já estão vendo, sabe? É um tema que chega no Brasil agora, né? A partir da produção nacional, é inexistente, né? Ela existe em alguns artigos, né? Eu até tenho um artigo meu publicado sobre isso, né? Você tem um ou outro pesquisador que já conseguiram conversar sobre esses temas, né? Mas no mais, são essa galera, são esse pessoal que eu falei antes para vocês, tá? Na revista Mangucci, eu não sei se vocês já acessaram, a revista Mangucci é uma revista acadêmica, então quem tem interesse acadêmico na área da gastronomia é imperdível, da UFRJ, entrem no perfil da UFRJ, enfim, ou da gastronomia, da nutrição da UFRJ, que vocês vão acessar com facilidade essa revista que estão divulgando essa semana, saiu essa semana, e ele traz algumas coisas que contribuem para esse debate. Não li e nem vou ler tão cedo, porque eu não posso mais, né, atrapalhar a escrita final da minha tese. Pois bem, essas são algumas, né, das possibilidades da gente pensar a experiência gastronômica, para além dessa ideia de que a experiência se resume a você ir para um restaurante e o camarada vai, sei lá, plantar bananeira, né, soltar uma fumaça de não sei o quê e te servir um prato maluco que tem uma formiga em cima. Entende? Então, a noção de experiência, ela é muito mais complexa do que isso. Então, a gente pensa quando a gente vai ao cinema. Se você vai ao cinema assistir a um filme, você vai falar assim, eu assisti a um filme. Gostei ou não gostei? Veja, por mais que você tente avaliar o filme em si, você vai estar falando, ou vai estar refletindo, aspectos da experiência que você teve assistindo. Aquilo vai estar impregnado em você, sabe? E ele parte de todos os sentidos. Ele parte da comida que você está comendo, da pipoca que você está mastigando, super queimada, por exemplo, ou então uma delícia, né? O chocolatinho que você comeu depois. Ele vai ter aquele momento que você vai pisar no... Quanto tempo, né? Que a gente não vai na sala de cinema. Não sei quanto a você, mas realmente para mim parece séculos, né? Sem ir para o cinema. Você pisa, né, naquela Coca-Cola derramada que secou e faz nhec-nhec no seu sapato. É uma experiência tátil, né? A própria cadeira, né? O conforto, enfim, o odor, né? Que você vai ter dentro da sala de cinema, que é muito pensado pela própria empresa, né? Dos multiplex, elas pensam, né, nessa proposta. Vamos colocar um bom ar, alguma coisa assim, para o cheiro ficar agradável. Trocar os filtros do ar-condicionado. Então, tudo isso, o frio, o calor, ou seja, veja, tem tanta coisa acontecendo e o filme nem começou ainda, para a gente poder dar a nossa percepção sobre a experiência estética. Ela já começou muito antes. E ela vai terminar muito depois. Ela que guia a forma como a gente
se articula, né, e se relaciona com o mundo e com as pessoas ao nosso redor. Pois bem, as Madeleines de Proust, ou o efeito contemporâneo, né, chamado de efeito Ratatouille, que seria, na verdade, a tradução, né, do Em Busca do Tempo Perdido, do Proust. Está lá nos nossos materiais de apoio, né, Em Busca do Tempo Perdido, um texto, não sei se você já conhece, mas é lindíssimo, do Proust, né? É um texto sobre nostalgia, né, sobre memória afetiva, né, que está muito em voga falar em memória afetiva, né? Tá aí em voga, tá rolando, é isso, as Madeleines. O que acontece? As Madeleines de Proust é uma experiência que Proust teve, ele relata em Busca do Tempo Perdido, de quando ele comia essas madeleines, que eram os biscoitinhos, são os biscoitinhos meio fofinhos, franceses, né? Tomava com chá esses biscoitinhos, e na vida adulta, depois talvez de muito tempo sem encontrar com essa iguaria, ele come a madeleine e é imediatamente transportado para a sua infância, para as memórias afetivas mais caras, né, ao seu consciente e inconsciente. Então veja, Proust é lançado numa jornada nostálgica a partir dos sabores, a partir do olfato, a partir do gosto, que faz com que ele pule da cadeira. E que foi tão lindamente e tão, sabe, sagazmente reinterpretada pela Pixar nesse filme Ratatouille. Vamos ver? E aí, minha gente, eu acho que vocês já tinham visto o Ratatouille, né? Normalmente a galera que gosta de comida, gastronomia, pelo menos já viu. Esse que é um dos mais icônicos, né, filmes gastronômicos deste século. Depois me digam aí se vocês já viram ou não viram, né? Se estão vendo pela primeira vez também. E se não viram, vejam, né? Eu acho que é bem interessante a forma como eles carregam essa narrativa. Efeito Ratatouille. Efeito Ratatouille é essa ideia. Primeira vez, Vivian, desculpa, cara, porque isso é tipo assim, é o momento mais, é o ápice do filme. Mas enfim, eu tenho a desculpa, tá, gente? Acho que eu tô dentro, né, como é que é, do spoiler. Falou que depois de 5 anos já não é mais spoiler. Então, Vivian, corra na sua plataforma de streaming preferida e assista Ratatouille, que eu acho que ele tem muito simbolismo, né, para a gente poder pensar a comida de uma forma bem interessante, tá? Então, basicamente, como você viu, são ratos, né? É um rato, na verdade, que tem uma sensibilidade para cozinhar assim fora do sério, e ele acaba fazendo a comida do restaurante. Pois bem, o efeito Ratatouille é essa repetição, essa remissão, né, às Madeleines de Proust, quando ele vai falar do Em Busca do Tempo Perdido. Você veja, o crítico super duro, né, super insensível, e que ninguém nunca consegue, né, enfim, surpreendê-lo, recebe um prato chamado ratatouille. Ratatouille, na cultura francesa, que é, né, o lugar onde o filme é narrado, ratatouille é um prato que eles até falam, né, um prato de camponês. Sim, é um prato de camponês, né, entendendo que seja um prato muito barato, né, muito rotineiro, né, do dia a dia. Talvez seja comparado enfim, coisas que fazemos em casa aí, dependendo de onde nós somos, um estrogonofe, por exemplo, da vida. É comparado a isso, né? Então não tem nada muito demais, né? Não é um prato de restaurante, não é um prato que você come em casa, mas que esse crítico comeu esse prato no momento que ele caiu da bicicleta, ralou os joelhos, e a mãe dele falou: senta aqui, come esse ratatouille. E ele comeu aquilo. E a comida, gente, cura. Sabemos disso. Nina Horta vai trazer isso com bastante vigor na escrita dela, né? Se vocês não conhecem, né, a escrita da Nina Horta mais a fundo, é importante ir a ela, né? Principalmente no livro. Tem um livro Não é Sopa, né, que é o mais clássico, e o Frango Ensopado da Minha Mãe, ele vai trazer muito
desse entendimento da comida como uma cura, né? Uma cura, na verdade, emocional, um afago, né? O que a gente começou a chamar e banalizar, né? Como comida afetiva. Então, a gente vai falar muito de comida afetiva, né? Cozinha afetiva, papapá, essas conversas todas. E, na verdade, está falando de uma coisa muito maior, né? Do que o que a ideia de comida afetiva hoje representa para a gente. No Bicho Todo, a gente fala sobre sequestro dos afetos, né? Na terceira edição. Assistam lá, ou leiam lá, né? Baixem lá. Eu vou mandar para vocês o link, né? Quando eu mandar aqui a, a aula, eu mando para vocês o link direto do Bicho Todo, para vocês não precisarem ficar entrando toda hora para poder baixar. Entendeu? Então, se vocês já baixaram e lembram do link lá em cima, não, aí vocês jogam lá. Mas eu vou mandar de todo jeito, para ficar mais fácil. Beleza? Pois bem, o que seria isso, gente? Se não uma experiência, né? Uma fratura estética, uma crise estética, ou, de uma forma mais fácil, né, para a gente poder acessar o léxico, uma experiência estética. A experiência estética, então, ela não está relacionada, veja, à forma como esse prato foi montado. A montagem do prato, o chamado empratamento, ele participa da experiência, mas ele não é o fim da experiência. Como eu gosto de dizer, empratamento não é estética, minha gente. O dispositivo estético comunica muito mais que só os sentidos, como a gente está vendo. Para o bem e para o mal. Não há esse julgamento de ser bom ou ser ruim. O estético, ele vai ser a experiência. E a experiência, ela é total. Ela pode ser uma experiência, eu coloquei aqui 3 imagens, né? De 3 tipos de estéticas. E não necessariamente de pratos que envolvem comida. Veja, aqui a gente tem o clássico francês. Aqui embaixo, isso aqui não parece, né? Mas é um purê de batata. Esse é o purê de batata famoso, mítico purê de batata do Joël Robuchon. Que ele criou, na verdade, esse purê de batata ultra lisinho, né? Muito fácil de fazer, né? Você só precisa ter os equipamentos. Né? Precisa passar 2 vezes, né, por aquela peneirinha de mais fininha, né? E uma proporção enorme de manteiga para a quantidade de batata. Enfim, tem umas manhas, né? No YouTube vocês vão ver como se faz, né? Tem ele mesmo mostrando como faz esse purê. Então, o Joé Robuchon, que já nos deixou, ele é um camarada que faz esse purê de batatas e ele passa uma faca depois, assim, ó, na hora de servir, e cria. E isso ficou muito associado à ideia da cozinha da cozinha clássica francesa. Então, a cozinha clássica francesa, ela vai ter esse tipo de pompa, né? Que parece como se você estivesse dobrando um guardanapo, né? Então tem muito dessa pegada, né, do hotel. E aí você tem essa cozinha contemporânea de hoje, representada nesse prato aqui de cima, tá vendo? Que é uma cozinha muito mais de um empratamento artístico, né? Então, o que acontece? Você usa só um lado do prato, você não centraliza necessariamente. Algumas coisas você só joga. E aqui você tem um exemplo bem interessante, né? Uma, uma carne com molho e flores, né? E determinados pozinhos disso, pozinhos daquilo, creminho daquilo, e creminho disso. E vai ser tudo alinhado à direita. Então, essa ideia também contemporânea do empratamento, ela vai exigir com que você transforme o prato num objeto de desejo artístico, no sentido clássico, né, da pintura, ou seja, para você comer com os olhos. Então ele vai gerar esse interesse justamente a partir do empratamento. Mas a experiência estética, ela começa aí, não termina aí. Nossa, tem uma estética linda, mas o sabor horrível. Opa! Então a estética dele está comprometida justamente por causa do sabor horrível, não é isso? Porque, afinal de contas, a experiência estética é a composição dos sentidos que nos comunica muito para além, né, do que a gente está vendo ou comendo. É da experiência da qual a gente está participando. O que nos leva, por exemplo, a essa figura muito consolidada na internet, né, na memearia gourmet, que é o Salt Bae, né, o Nurset Gok, né, não sei como é que fala o nome, que é uma figura esquisitíssima, né?
enfim, ele tem uma estética própria pessoal, né? Ele criou um personagem, e esse personagem carrega esse rabo de cavalo, o bigodinho, né? A camiseta branca, né? Mostrando, transparecendo o muque, e esse óculos de sol, e sempre uma cara muito amarrada, fazendo um gesto meio assim, uma sobrancelha meio erguida. Isso tudo é uma composição estética gastronômica. É essa a finalidade, é um personagem a serviço da experiência estética. Então, quando ele faz o gesto de colocar o sal na carne, deixando ele escorrer pelos seus braços peludos, né? Uma coisa um tanto quanto desagradável, mas que foi tornado num objeto de desejo maior da comunidade que consegue hoje acessar o restaurante desse cara, que é uma coisa caríssima. E se você quiser a presença dele, você ainda paga mais caro, porque a experiência estética gastronômica só é completa com a presença dessa figura. Então, ele é mais importante do que a comida. A comida não importa. A experiência estética é o Salt Bae. Vamos ver um dos vídeos dele, não sei se vocês já viram em outras ocasiões, eu imagino que sim. Já... Ah, não. Claro, tinha falado já vi para o Ratatouille. Mas digam aí se vocês já conheciam o Salt Bae, enquanto eu vou mostrar para vocês. E aí, o que acharam desse ato absurdamente primitivo, né? E aí eu coloquei de propositalmente o encontro dele com o Neymar, né? Que é uma figura que a gente consegue reconhecer mais facilmente. E você veja, Salt Bae, ele carrega, na verdade, um absoluto desprezo pela comida. A forma como ele trata esse pedaço de carne é aviltante, assim. Né? É como se ele odiasse aquele troço. E é como se ele pegasse aquilo como uma... Enfim, como se fosse uma brincadeira mesmo de criança, né? De você pegar a comida e ficar jogando nos outros, né? E aí ele pega a comida e coloca na boca do Neymar. E se a gente pensa, né, na alta gastronomia, a alta gastronomia começou a se tornar isso, né? Bajuladora de famosos, né? E não só bajuladora de famosos, como assim, uma necessidade de fazer experiências tiktokeiras, né? Que possam figurar aí no Reels, no TikTok, porque tudo diz respeito a esse tipo de experiência efêmera, né? De moda, né? Que é muito repetitivo. Eu preciso participar daquilo. Não à toa, você vai encontrar, se você colocar o Salt Bae e os jogadores de futebol, por exemplo, você vai ter o Salt Bae com Maradona, você vai ter o Salt Bae com o Cristiano Ronaldo, com Messi, enfim, com todo mundo. Tudo quanto é jogador famoso já passou por ali, porque aquilo se tornou, né, uma forma de se comunicar sobre a comida, no qual, na verdade, a comida ocupa um lugar de absoluto desprezo dentro dessa narrativa. O tratamento que é dado a essa própria comida, né? Você levantar aquele pedaço de carne. Aquilo é uma ideia, na verdade, já da comida pornográfica, da qual a gente vai falar na próxima aula. Então, já lembrando para vocês de assistirem à aula da professora Tainá Zanetti, que já está gravada. Vocês vão lá na plataforma de ensino, vejam a aula dela, porque ela vai embasar muito a nossa discussão da próxima aula. Beleza? Gente, se quiserem discutir, podem abrir o microfone, ou então podem jogar no chat e trazer a sua questão, né? Trazer uma argumentação, uma dúvida, alguma coisa assim. Fiquem bem à vontade. E eu vou seguindo. Opa, esqueci da minha apresentaçãozinha aqui. Entenderam, gente? Empratamento não é estética. Quando a gente fala assim... Aliás, você tem essa disciplina em cursos de gastronomia, que é uma disciplina de estética, né? Ou de embelezamento, ou de empratamento, não sei como se chama, mas que limita essa discussão a ideia de como você empratar melhor, escolher uma louça e dispor, né, os ingredientes daquela que compõem aquela receita em cima do prato que vai para o cliente. Porque essa ideia é muito simplista. E essa ideia simplista não nos ajuda a pensarmos a comida. As dimensões gastronômicas estão para além do batidão do dia a dia da gastronomia. Então, essa é uma das contribuições, né, que eu acho que é importante a gente tentar propagar, né, conversar sobre isso, né, e talvez elaborar ainda mais a partir
dessa argumentação aqui de hoje. E aí é quando a gente vai falar sobre dois temas que eu anunciei lá na primeira aula, não sei se vocês lembram, falando que a gente vai falar sobre depilação brasileira e o iPhone. Aquelas chamadinhas, né, para deixar vocês assim super engajadas e falar assim, o que esse doido está falando? Pois bem, como que a depilação brasileira e o iPhone mudaram a nossa percepção do belo? Como que estamos aonde estamos? Como chegamos aonde chegamos? Pois bem, o que significa isso, né? Ah, tá. É porque aqui tinha um gifzinho, só que eu estou pegando uma... Volta, isso. Eu estou pegando uma apresentação, na verdade, em PDF. Tudo bem, não vai afetar a nossa discussão. Gente, por que eu estou trazendo o iPhone e a depilação brasileira? O que elas têm de contribuição para o nosso debate gastronômico? Eu trago elas porque é justamente uma conversa bem interessante que quem postula essa discussão é um camarada chamado Byung-Chul Han. Byung-Chul Han é um filósofo coreano radicado na Alemanha já há muitos anos, né? Ele mestrou e doutorou na Alemanha, então ele traz ali uma contribuição do pensamento oriental, mas também muito tomado pelas ideias, né, pela filosofia ocidental, o que é bem interessante. E ele vai trazer uma conversa no seu livro A Salvação do Belo, cujo trecho, se eu não me engano, está lá também, sim, na plataforma de ensino, para vocês darem uma lida. E ele vai falar muito sobre a estética do liso. A estética do liso, ela mostra a nossa ruína como sociedade. Uma ruína a partir da falta de negativismo. Vamos explicar isso melhor. Quando a gente fala em positividade e negatividade, dentro dessa chave de teórica, né, que o Byung-Chul Han traz para a gente, a ideia de positividade e negatividade é a ideia de que tudo aquilo que é somente positivo e tudo aquilo que é somente negativo te gera uma certa barreira de compreensão do mundo, porque o mundo ele é a luta entre a positividade e a negatividade. E ele exemplifica isso muito bem a partir da ideia, noção de estética do liso. Nós nos tornamos uma sociedade em que a ausência de negatividade se tornou o aspecto mais desejável da experiência humana. Não queremos ter ruídos, não queremos ter interrupções. E ele exemplifica isso muito bem ao falar do iPhone, por exemplo. Quando você tem um celular, você pega o celular e desliza o seu dedo. Começa a criar uma certa gastura quando você vai pensar nos celulares antigos, né, ou até nos telefones físicos, né, de linha, né, em que você precisava apertar botão, girar botão, né, para as pessoas mais antigas, né, geracionalmente falando, e aquilo gera negatividade. Toda a proposta do Steve Jobs, quando ele traz, na verdade, quando ele implementa essa tecnologia da touchscreen, é pensando em um nível em criar um nível de positividade em que as pessoas não vão conseguir mais largar aquele aparelho, em que elas vão ficar viciadas em passar confortavelmente o dedo pela tela sem sentir nenhuma ranhura. Essa é a ideia de positividade. A falta de negatividade, ela é a ausência de controle também do nosso próprio exercício da nossa humanidade. E, por outro lado, quando a gente traz a depilação brasileira, a gente, eita, saiu depitalação brasileira. Eita fé. Eu fiquei bem doido aqui. Depilação brasileira. A Brazilian Wax, né, a famosa Brazilian Wax, né, ou a depilação total. Essa depilação, ela começa então a ressignificar a nossa relação, gente, com o nosso próprio corpo, com o outro, né, a partir da nossa intimidade. As nossas noções ou percepções do belo no que tange o corpo humano
mudaram completamente. Não aceitamos mais pelos. Os pelos estão fora. Aqui a gente tem a cena, né, do hilário filme, pelo menos eu achei hilário, o filme O Virgem de 40 Anos, e ele é convencido, então, pelos amigos, né, a tirar essa manta peluda em uma depilação, né, a cera quente, de um modo bem, assim, uma sessão de tortura aí pro camarada, né, é o tanto de pelo. E o Steve Carell aqui vai interpretar esse sujeito, que é um virgem, né, e que os amigos convencem, você não pode, você não vai conseguir, né, desempenhar bem ou atrair uma garota, uma mulher, né, com esse tanto de pelo no corpo. Você precisa ficar liso. Primeiro foram as mulheres. As mulheres, vocês mulheres, inclusive me ajudem nessa argumentação, vocês já passam por esse tipo de julgamento moral, né, de polícia moral, há muito mais tempo, né, e de uma forma muito mais opressora, que sempre relegou o corpo feminino a determinadas formas. Isso desde o espartilho, se brincar bem antes, né, que deixava a pessoa sem ar para o benefício da cintura apertada, né? E hoje você tem também outras regras morais e sociais, estéticas, né, que vão exigir esse comportamento. A Brazilian Wax, na verdade, ela é justamente a ausência de negatividade. Não pode haver nenhum tipo de pelo no corpo. Todo ensaio, né, sensual, né, todas as modelos ou os modelos que vão desfilar de biquíni, não tem um único pelo à mostra. É tudo liso. Nos lugares em que nascem pelo, é preciso ser tirado. A laser até, definitivamente, nunca mais, porque a sociedade não os aceita. Os homens agora também começam a entrar na neura da depilação a partir justamente dessas novas relações que se colocam. Então, a aceitação do corpo, ela está sendo debatida hoje, né, de uma forma bem interessante, aliás, né? Algumas empresas de publicidade já têm não se sensibilizado, porque essa galera não sensibiliza-se, né? Tá? Tem entrado nessa argumentação, porque se tornou uma questão muito válida e importante, né, para a ideia de equidade, de inclusão, você ter corpos distintos, né? E esses corpos distintos, eles causam choque ainda na sociedade, porque os nossos padrões de beleza já estão postos, estão colocados. Se você pega as revistas eróticas, né, dos anos 70 para cá, você vai ver, você vai perceber que vai vindo uma ausência de pelos, né, progressiva à medida que a década passa, até chegar a nenhum pelo, né? Então você vai ter justamente essa positividade alarmante. E o que isso tem a ver com a gastronomia? A mesma coisa acontece com a gastronomia. A gente entrou num processo de reconfigurar a nossa gastronomia a partir de uma ultra higienização do gosto, na qual a gente rejeita coisas da nossa própria terra. Como eu falei para vocês, a gente precisou criar um termo como PANC, plantas alimentícias não convencionais, para poder fazer valer de volta ao comércio alimentos que dão no nosso quintal, que dão no nosso bioma, que dão espontaneamente praticamente. Então você vai ter essa dificuldade de reconhecimento daquilo que não é exatamente a coisa que você conhece, a coisa límpida, né? Ou seja, quando você vai pegar um prato de comida, vai pegar uma cenoura, por exemplo, essa cenoura precisa estar retinha, né? Ela não pode estar retorcida, ela não pode estar abraçada com outra, né? Como você tem. Ela não pode ser, né, uma comida feia, né? Você vai ter, né, uns vegetais feios, né? Existe já agora um movimento inteiro, não sei se vocês conhecem, nasce na Alemanha esse movimento, já chegou no Brasil. No Brasil tem um perfil até chamado Comida Invisível, que traz muita dessa discussão, tentando dar lugar ou dar espaço à comida de verdade, porque a comida de verdade, cultivada organicamente, ela vai criando múltiplas formas. As verduras, os vegetais, as raízes, cada uma tem sua personalidade. Mas até hoje os supermercados adotam um sistema liso, da estética do liso. As cenouras precisam estar empilhadas, do mesmo tamanho, roliças, encaixadas.
porque aquelas mais retorcidas, aquelas mais feias, não se vendem, são jogadas no mato. Ainda há isso, muito embora exista esse movimento, como eu falei, de tentar, então, reaver ou então reivindicar, né, o espaço da comida feia, o que também é um processo, né, de percepção do belo bem interessante. Né? Você muda pela narrativa, você cria o desejo justamente para aquela comida feia. Entende? Então, o supermercado ele vai ser o lugar em que vai se praticar principalmente a estética do liso. Você quer entrar em corredores e ver aquelas caixas todas enfileiradas. E as caixas são ordenadas também a partir de uma ideia de paletas de cores. Não é nada gratuito, né, que você está vendo no restaurante. É tudo indicando você, ou te servindo os seus sentidos, a não serem despertados. Você quer cada vez mais uma zumbificação de massa do consumidor para que ele consuma sem questionar, sem nenhum aspecto de negatividade. Você tem, inclusive, os borrifadores de água nos verdurões, né? Não sei se vocês já repararam. Você vai chegar na área de hortaliças, né, nos verdurões, está lá o borrifador de água. Por que está borrifando a água? Porque a água borrifada em cima do vegetal dá um aspecto de frescor a ela, confere, principalmente as folhas, confere um aspecto de frescor interessantíssimo. É isso que você precisa fazer. A folha não é suficiente, a comida não é suficiente. Ela precisa de uma roupa lisa, de uma roupa que te deixe olhar para aquela comida sem nenhum aspecto de negatividade nesse sentido. Compreenderam, gente? Me contem, me contem. Vocês estão caladinhos aí? Podem comentar aí no bate-papo. Tirar suas dúvidas, se vocês conseguiram entender, se faz sentido isso, na verdade, que eu coloquei para vocês, né? Gosto muito dessa ideia da depilação. Não sei o que vocês têm a dizer, né? Bem, eu construí isso, né? Ouvindo muito as mulheres, né? Que são as maiores vítimas, né? Dessa patrulha moral, patrulha estética, né? Digamos assim, justamente para a gente poder entender essa dimensão, né? Você cria, né? Um fator realmente até de preconceito a partir dos pelos, né? Hoje você tem um empoderamento, né? Das mulheres, que inclusive já permite-as, né, de uma forma ainda não sem julgamentos, né, de deixar crescer pelos no corpo, né? Os pelos naturais, né, nas axilas, por exemplo, que é sempre um fator de polêmica, né? E isso se torna, né, um lugar de debate, né, sobre as liberdades, sobre, né, uma postura também. E são posturas estéticas, na verdade, que você dá para confrontar, talvez, esse modelo sistêmico que já está aí, né, hegemônico, né? Esse modelo hegemônico que está aí já dando as cartas há muito tempo. Aqui encerramos a nossa conversa sobre especificamente essa ideia da estética. A estética, gente, então, é uma disciplina multidisciplinar. A gente está falando de várias coisas que tangem o sentido, mas é importante a gente pensar nessa chave da experiência e da percepção estética. Agora vamos aplicar essa ideia da estética a partir dessa concepção que a gente tem hoje da chamada cozinha de autor. O que seria, o que define, né, a autoria na cozinha, uma criação estética na cozinha. E isso precisa ser original? É original? Quando é original? Eis a discussão, ela está posta. E aí eu trago três exemplos, né? Três exemplos muito fáceis da gente entender, né? Sobre o que seria uma cozinha de autor, o que define cada uma delas esteticamente. Pois bem, você tem aí na primeira imagem os dadinhos de tapioca do Mocotó, né, do restaurante do Rodrigo Oliveira. Reza a lenda que é uma receita que Rodrigo Oliveira errou, e daí nasceu o dadinho de tapioca. Ele fez um troço errado, e aí quando ele percebeu que estava errado, para não jogar fora aquilo que ele fez, ele resolveu fritar
né, cortar em cubos e fritar. E aí ele, então, criou o dadinho de tapioca. Só que o dadinho de tapioca, por conceito, né, conceito mesmo de receita, você vai ver que ele não é diferente de várias coisas que você já tem nos interiores do Brasil, principalmente, né, nas culturas mineira, goiana, né, caipira, né, de um modo geral. O dadinho e também de alguns, né, estados do Nordeste, né, que vão trabalhar também com essa ideia do queijo coalho e tal. Talvez até principalmente do Nordeste, né, trabalhando a ideia da tapioca, né. Você vai ter os quadradinhos de tapioca, os dadinhos de tapioca, como ficaram conhecidos, com uma grande invenção. Só que, de repente, todo boteco tem agora. Não só boteco, eu fui um dia desse numa sorveteria, né, para pedir sorvete, e aí fiquei vendo o cardápio e estava lá, dadinhos de tapioca. O dadinho de tapioca começou a participar, então, da dinâmica, principalmente das cidades, das capitais, né, principalmente, onde você tem um mau movimento urbano mesmo, e, e essa dinâmica, né, dos restaurantes que vão se copiando, você tem os dadinhos de tapioca sendo replicados. Talvez alguns até melhores do que o próprio Rodrigo Mocotó fazia, outros um tanto piores. Mas e aí? De quem é a receita? Fica a pergunta. Vamos resolver isso quando a gente chegar na terceira fonte. Outro elemento que a gente vai discutir. E por que não seria uma criação super ultra original essa argamassa servida no restaurante Coco Bambu, que também ganhou o Brasil, chamado Camarões Internacional. Camarão Internacional. Camarão Internacional, uma grande maçaroca de creme de leite com queijo e, enfim, batata palha, ervilha, presunto e alguns camarões perdidos, tentando atravessar, né, todo o cimento que envolve essa refeição, que eu acho, na verdade, eu gosto de falar desse jeito, gente, porque eu tenho minhas ressalvas, né, com esse prato e também com o próprio Coco Bambu, que é um lugar que já foi até bom, né, eu acho, do ponto de vista mesmo de gastronômico, e que, de repente, a favor, né, do dinheiro, eles começaram a crescer e criar bases congeladas, né, genéricas, e repetir, né, e juntar muito arroz com muita queijo, com muito molho branco, que mascara, né, todo o sabor dos frutos do mar. Mas, enfim, não podemos dizer que é uma receita original, uma criação. E aí eu gosto de falar para vocês uma pequena anedota que envolve isso, não sei se vocês já conhecem. Qual o sentido de originalidade e como que ele se desenlaça nesse mercado gastronômico? Veja, o Coco Bambu ele lança o Camarão Internacional e ele se torna uma referência estética. Uma referência estética da refeição de alto nível possível para a classe média, se vocês me entendem. Ou seja, como você pode comer camarão a um preço relativamente baixo. O famoso custo-benefício. Só a imagem do Camarão Internacional, ele já cria essa concepção, esse imaginário da comida de alta gastronomia acessível. Ele ou corresponde a basicamente 80% dos pratos pedidos no Coco Bambu. Isso aí nas informações que eu tive quando conversei com o pessoal do Coco Bambu em 2014 ou 15, ou seja, posso estar desatualizado, obviamente. Mas ele representava isso. Quase todo mundo pedia esse negócio. Na prática você via, não sei se vocês já frequentaram, mas você bate um olho para o lado e todo mundo está pedindo essa maçaroca. Que eu acho, assim, para mim tem gosto de nada esse troço, né? Eu tenho realmente uma birra. Só que, para a nossa discussão não é essa, né? Eu desculpe ter me cedido, mas o Camarão Internacional ele é uma criação original, apesar da sua história de criação. Veja, o Coco Bambu ele era uma tapiocaria e pizzaria de Fortaleza. Ele era só isso, né? Numa casa de taipa e tal.
até arrumadinha, né, bem interessante, e você comia. Eu me lembro de ir para Fortaleza, tinha um tio meu que morava lá, ia para Fortaleza e, enfim, você comia pizza e tapioca neste lugar chamado Coco Bambu. Mas tinha um lugar em Natal, Rio Grande do Norte, chamado Camarões, que se tornou, né, super badalado. Hoje ele está expandindo, né, que nem o Coco Bambu, usando talvez as mesmas estratégias comerciais, né, para poder se fazer valer, né, do lucro. Mas o Camarões, ele tinha então um cardápio extenso de camarões e tinha várias formas de camarão com arroz, né? Tinha essas maçarocas também. E ele tinha um prato que não tinha exatamente esse nome, mas é um prato de arroz com batata palha e camarão no meio. Pois bem, o Coco Bambu teve uma grande ideia. Vou abrir um restaurante chamado Camarões, na beira-mar de Fortaleza. E eles abrem o Camarões, na beira-mar de Fortaleza. Ao abrir o Camarões, o negócio dá muito certo. Eles usam todo o cardápio do restaurante de Camarões do Rio Grande do Norte. O camarada do Rio Grande do Norte não se importava muito, porque, enfim, o cara vai abrir em Fortaleza, deixa ele ganhar o dinheiro dele. Até que o grupo, né, Coco Bambu, resolve transportar, né, criando uma filial do Camarões em Brasília. Então eles levam a ideia do Camarões para Brasília e fundam o Camarões em Brasília, e aí começa uma guerra judicial bizarra. O dono do Camarões não fica nem um pouco contente com isso e cai para cima, né? Abre um litígio contra o Coco Bambu, que primeiramente já é forçado de trocar de nome e precisou trocar também de cardápio, porque tinha os mesmos nomes e as mesmas receitas. Não que fosse uma coisa muito ultra criativa você misturar arroz com batata palha e camarão numa maçaroca de creme de leite. Mas o Coco Bambu colocou ali umas ervilhas e um bacon, um presunto no meio, e chamou de camarão internacional. Isso já foi suficiente para ele não ser punido por plágio. E aqui o plágio não é o plágio da receita, é um plágio muito mais do objeto de comunicação, ou seja, do cardápio. Porque, gente, receita, ela não está sob a tutela ou sob o regime dos direitos autorais. Olha só, não é de ninguém. Então a criação ela não pode ser reivindicada dessa forma, a não ser que no seu material de promoção ou de divulgação mesmo, no cardápio, replique exatamente o que tem no restaurante original. Não sei se vocês sabiam disso. Pois o Coco Bambu, ele começa a fazer sua expansão, e aí você tem um outro restaurante em Brasília, agora o Coco Bambu tem tudo quando é lugar do Brasil, um outro restaurante em Brasília, que fornecia frutos do mar para o Coco Bambu, e que resolve, então, entrar como concorrente. E abre, então, o Recanto, como é que é? Recanto Camarão, com exatamente os mesmos pratos, mas já com a malícia de mudar os nomes. E olha só que curioso, o Coco Bambu resolve processar o Recanto Camarão por plágio. Essa história, eu espero que vire um livro algum dia. Eu não sei se eu tenho um estômago para ir atrás dessa conversa, sabe? Fazer esse rolê, mas tá aí, ó, a dica para quem quiser investigar essa história, que eu acho super curiosa e que nos traz essa dimensão. O que é autoria, gente? O que é criação? O que é novidade nesse universo do copia e cola da gastronomia? Você tem, então, essa polêmica, né, para a gente encerrar essa conversa, da sobremesa de tapioca, né, que foi servida pela ganhadora do MasterChef. Aliás, foi a receita que outorgou a candidata Michele o troféu do MasterChef. E ela soltou essa receita, e aí a chefe Bel Coelho soltou os cachorros na rede social, acusando a moça de plágio da sua sobremesa, porque ela replicou uma sobremesa dela, fazendo alguns ajustes, algumas coisas lá, e falou assim, ó, fui eu que fiz, criação minha. E aí a Bel Coelho ficou revoltadíssima, só que depois ela sofreu um backlash, é assim que fala, backlash das redes sociais, que trouxeram a argumentação de que, ora, não existe direitos autorais em receita.
Então, minha filha, fique de boa. E aí ela reconheceu que se excedeu e depois ela foi, então, se desculpando, fazendo todo aquele rolê midiático para poder amenizar a situação. Pois bem, 3 pratos super diferentes que representam dinâmicas de 3 universos completamente opostos, mas que todos estão unidos pela dimensão estética. Todos eles carregam uma dimensão estética. Não é porque eu acho ou eu julgo o camarão internacional um verdadeiro cimento de frutos do mar, ou acho, sei lá, o dadinho do mocotó uma coisa divina, que eles estão sem ou com expressão estética. Todos eles carregam. E essa expressão estética também revela o que significa, qual o significado. Ora, 90%, 80% da clientela do Coco Bambu está pedindo este prato. Esses pratos, então, esteticamente, é um êxito. Pelo menos para a experiência estética dessa galera. Entende? A discussão estética, então, ela não é uma discussão de juízo. É uma discussão de sentido, de experiência. O paladar experimenta-se. E estética, por fim, é posicionamento político. Não existe uma discussão que seja estética que abra mão de uma dimensão política. Da arquitetura, o vestuário, da louça, as relações estabelecidas com fornecedores, com os próprios clientes, a forma como você trata os funcionários, tudo isso é gerador de crise estética. Veja o que aconteceu hoje, ontem, não sei se vocês viram aí, o dono, um dos donos de um restaurante horroroso também, né, chamado Abratio, que eu não sei nem como vive no shopping, no Parque Shopping em Brasília, que vive vazio, né, esse restaurante há muitos anos, né, e é daqueles restaurantes que você olha e fala assim, cara, isso aí certeza é para lavar dinheiro. Enfim, não dá para ter certeza, mas enfim, esse restaurante, né, que serve uma comida ultra fake, né, ítalo-americana, uma coisa esquisitaça. Esse cara foi pego hoje, né, foi filmado hoje, humilhando um motoboy, fazendo justamente aquela prática, né, muito própria desse tipo de cidadão de bem brasileiro, pagador de impostos, né, e que se orgulha de falar que paga um aluguel de R$ 149 mil por mês. Então, esse sujeito humilhou o motoboy, né, que estava esperando lá de fora durante 1 hora, parece que estava esperando uma comida para levar, para o iFood, que ele não recebia. Ele se recusou, então, a entregar uma comida gelada, né, porque já estava fora do prazo, ele já estava tomando uma negativada do aplicativo. E aí o camarada só estava tentando recarregar o telefone dele na parede do shopping e o camarada foi para cima, falando isso não é lugar para você, não é lugar de motoboy, né, esse é lugar para gente, eu que pago imposto e pago não sei quantos mil de aluguel, não sei o que, parará. Enfim, o Metrópole soltou essa história aí, quem gosta do sensacionalismo pode ir para lá dar uma olhada. Isso é uma estética. Este é um posicionamento político, a forma como você trata o pessoal. Muito parecido com o que fez o dono do Madeiro, que está embaixo, o Júnior Duski. Essa se tornou uma figura super famosa por ser um dos primeiros, né, a se manifestar, enfim, com todo o descaso, né, possível, as vítimas dessa pandemia que nos assolou, nos tirou mais de 500 mil vidas só no Brasil. Então esse camarada foi um dos que falou, né, eu não vou fechar por nada, porque se vai ser para morrer, morre. Né? Morre aí um tanto, aí não tem problema. Sabe? O que importa é meu bolso continuar enchendo de grana. Isso é um posicionamento político. Você, numa pandemia, chegar e falar eu vou continuar aberto, eu quero continuar aberto, né? Pelo contrário, né? Não é uma questão só de também legislação, né? É uma questão até de cuidado. E isso se tornou, né, um debate, né? A gente sabe disso, um debate muito fértil, né? Entre nós, né? Sobre restaurante, sobre loja, sobre tudo, né? E aí, fica aberto, não fica aberto?
A gente vai, a gente não vai, tira máscara, põe a máscara, né? E isso tudo define um comportamento que é estético, ou que gera essa perspectiva estética. E a própria estética do Madeiro, ela representa exatamente esse núcleo da sociedade que se acha muito mais importante do que é. Não à toa, o camarada batizou o seu próprio hambúrguer medíocre de o melhor do mundo. De o melhor do mundo. Eu não sei nem se ele é o melhor do shopping onde ele está instalado. Sabe? Mas isso é uma postura estética. A mesma postura estética também é estética. Um exemplo que eu gosto de trazer, né, meu querido aí, Lucas Ramu, esse moço de bigode aí, que é o dono da Objeto Encontrado. A Objeto Encontrado, ela é uma cafeteria, né, em Brasília, que ela tem um posicionamento muito claro, né, um posicionamento estético, tudo por meio da estética. Eles até fizeram, na época do governo Temer, eles picharam a própria, como é que é? A própria fachada, né, naquela porta de correr. Eles picharam a própria fachada, né, com fora Temer, com dizeres anarquistas e tudo mais, como parte desse processo de integração à rebeldia das ruas, né, aquela coisa toda. O que também pode parecer um verdadeiro teatro, tá, gente? Eu não estou querendo também falar assim, ó, são os mocinhos da coisa. Não, a gente está aqui falando sobre o posicionamento estético. E o posicionamento estético neles também aparece muito aqui, ó, nesses arrozes que eles estão aparecendo, mostrando aqui, porque eles começam a servir refeições agora em que todos, se não a maior parte dos ingredientes, vem da agricultura familiar, vem de cooperativas, né, principalmente ligadas ao MST. Isso é um posicionamento político. Isso é um posicionamento estético. A estética do prato deles não é mais o branco do arroz misturado com o marrom do feijão. Ah, que estética linda. Não, a estética deles é isso veio da agricultura familiar. É isso que eu estou servindo para vocês. Essa é a estética desse prato. Entende? É um posicionamento político. A mesma coisa quando você maltrata o funcionário, como esse cara fez. Ou como você trata bem o funcionário, como muita gente faz. Entende? Esse tipo de relação das dimensões do trabalho, a gente vai falar sobre as dimensões do trabalho no próximo módulo, tudo isso gera crise estética. Espero que vocês tenham conseguido compreender a dimensão dessa aula de hoje. Eu sei que é muito conteúdo, muita coisa talvez meio nova, mas espero que tenha ajudado vocês a enxergarem um pouquinho além daquilo que a gente tem visto hoje, né, na nossa discussão, quando a gente fala sobre estética e comida. Então, minha gente, vou ficando por aqui. Fique à vontade para fazer perguntas, ou para não fazer perguntas, só para poder maturar isso aí, né? Também pode ser. Me contem. Tudo tranquilo? Ô, Clara, obrigado. Gostou? Que bom, que bom. Essa é a ideia, que vocês gostem. Eu gosto de fazer uma coisa mais animada mesmo. Vou deixar vocês com uma música, né? E hoje a ideia da música é o seguinte: a noção de estética e a noção de autoria são noções que não são fechadas na criação original. A estética acontece para além da ideia da criação original. O que é estética? É a combinação de dois fatores, né, de dois universos, por exemplo. Ah, eu estava esquecendo de mostrar, na verdade, um vídeo antes. Hoje foi mal, hoje me passou. Esqueci de comentar isso. Mas, enfim, está bem em tempo, que é exatamente sobre isso que eu quero dizer. Vocês já ouviram falar no diretor Quentin Tarantino? Já assistiram alguma coisa dele? Me contem aí. Só dê um joinha aí, se já. Já? Ambas? Beleza. Eu vou mostrar para vocês aqui. Quentin Tarantino é o mestre do copia e cola. Tá? E, ao mesmo tempo, é o mestre da criatividade, da originalidade. Vamos tentar entender como? Vejam esse vídeo aqui. E aí? Conseguiram sacar? O Tarantino é um baita Ctrl-C, Ctrl-V. Só que, qual que é a grande sacada estética? Qual que é a criação? Qual que é
a experiência que ele tenta produzir para o espectador. Ele desloca o contexto. Você viu quando ele pega ali do fundo de um filme, né, de um cenário, e coloca um movimento de câmera repetindo o de outro filme. Adereços de cena, né, são pequenas coisas, né, são até às vezes planos, né, sequências pequenas, né, idênticas, só que deslocadas para um outro sentido, que não tem nada a ver com o filme original, sabe? Então, quando ele faz isso, ele está usando exatamente isso que na gastronomia para a gente é muito caro. Não existe direito autoral na gastronomia. O que nos resta na gastronomia, o que a gente precisa, é justamente dessa criatividade de deslocar os ingredientes, de deslocar a nossa percepção estética para criar novas estéticas, na combinação delas, no deslocamento mesmo, até temporal. No caso Tarantino, por exemplo, ele pega filmes de décadas anteriores e traz para o seu cinema super contemporâneo. A mesma coisa você vai encontrar em todas as dimensões da arte, né, possíveis. E eu fecho com uma delas, que é uma música do Raul Seixas. Raul Seixas foi um camarada que juntou, né, dois universos, né, bem interessantes, que são o forró e o rock. Né, o Raul Seixas, ele sempre se diz, né, ele falou assim, eu queria ser o Elvis e eu queria ser o Luiz Gonzaga. Como eu não podia, eu juntei os dois e me tornei eu. E aqui ele literalmente faz a junção dessas duas dimensões em uma música que eu acho super divertida. Então, gente, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui no Comida de Pensar. A gente se encontra na aula 8, que é a próxima aula. Assistam primeiro a aula da Tainá antes da próxima aula, tá? Tem um textinho também para vocês assistirem, para vocês lerem para a próxima aula, que é um texto da Lisa Abend. Ele está em inglês o texto, mas se você colocar no Google Translator, ele traduz automaticamente numa leitura que é possível, não é ruim. Vai dar para entender. Que é falando sobre os bastidores daquele prêmio dos 50 melhores do restaurantes. É o tema que a gente vai fazer na próxima semana. O circo da gourmetização. Essa aula vai ser muito maneira. E eu deixo vocês aqui, então, com Blue Moon of Kentucky, né, e Asa Branca, na versão do Raul Seixas, né, que se tornou uma coisa super interessante. Obrigado, gente. Um beijo.